Mandei para vocês também no e-mail esse documento explicando o que é a avaliação de proficiência. Então, é uma prova que desavalia o desempenho dos estudantes dos cursos com relação aos conteúdos programáticos previstos. A avaliação de proficiência verifica o desempenho do estudante com relação aos conteúdos e competências previstas nas suas matrizes curriculares de todas as unidades do grupo Croton, dos cursos presenciais e dos cursos EAD. Então, os alunos selecionados têm uma disciplina, certo, no semestre, que é vinculada à proficiência, no caso de vocês, a noção de atuária. Para essa disciplina, a nota da Oficial 2 será dividida entre nota da prova de proficiência e nota da prova do professor, sendo 2.000 pontos para cada. Então, a Oficial 2 vale 4.000 pontos. 2.000 pontos vai ser da prova do professor e 2.000 pontos da prova de proficiência. Ok? Para preparar o aluno para essa prova, ao longo do semestre, vocês têm acesso ao roteiro de estudo que eu mandei para vocês no e-mail também, o link. O roteiro de estudos, ele vai levar vocês para esse link. E vocês vão ter acesso a essas pastas. Então, vocês, no caso, terceiro e quarto, vão acessar a prova de proficiência do quarto semestre. Esse aqui é o modelo da prova, certo? A prova de proficiência, ela é nesse estilo aqui, ó. Então, vocês vão ter acesso a ela. Isso aqui, na verdade, é uma prova para vocês estudarem, terem noção de como essa prova vai acontecer. E dentro dessa mesma pasta tem o gabarito, então a correção, inclusive comentada, dessa prova. Então, é para vocês treinarem aí os conhecimentos e fazer a correção depois, ok? O que é importante vocês saberem? Para esse semestre, 2020.2, a avaliação de proficiência será aplicada de forma virtual, por conta da pandemia, e estará disponível no portal do aluno, no campo Prova Digital, certo? Então, dentro do portal de vocês, lá no campo de Prova Digital, vai estar disponível lá a prova de proficiência a partir de segunda-feira, 0h, ok? O período de aplicação da prova é entre o dia 16 e 17, e os alunos terão a opção, né, de escolher o melhor horário, né, o melhor dia, ou 16 ou 17, e vai ter 5 horas para realizar a prova após iniciada. Não pode se esquecer disso. Os alunos que cursam essa mesma disciplina, então, qual? No caso aqui, noções de atuária. Os outros alunos dessa mesma disciplina, que não são vocês que estão aqui listados, ó, não são obrigados a fazer a proficiência, tá? Quem vai fazer a proficiência são só vocês. Os demais alunos dessa mesma disciplina, que não são elegíveis, a prova, a pontuação da prova do segundo bimestre, ou seja, a prova do professor, ela vai ser replicada para a prova de proficiência. Então, o aluno que é dessa mesma disciplina, que faz essa mesma disciplina e não é elegível para proficiência, a prova que ele fizer para o professor, né, ela vai ter peso 2 vezes. Então, se o aluno lá na prova do professor tirou 2.000, ele vai com 4.000 de oficial 2, porque vai ser replicada a mesma nota do professor. Quem tem que fazer a proficiência são somente esses alunos que estão aqui elegíveis na lista. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Alguma dúvida? Eu tenho. O que faz com que o aluno seja elegível? Qual é o critério? Ou é automático, alguém escolhe? Estatística. O que faz que... Como assim estatística? Pelo portal Aleatório. meu? Como que é? É aleatório. É feita uma escolha aleatória. Ah, e é sempre escolhido uns 12 de cada turma? Não. Depende do tamanho da turma, depende da turma. Pode variar. Ah, Beleza? Professor, Entendido? Oi. só uma pergunta. Essa prova de proficiência, a gente vai fazer ela agora. No caso, mais pro final do semestre, vai ter mais uma prova de proficiência ou essa é a única? Não, só tem uma por semestre, tá? Então, vocês, a partir de agora, vão fazer até o 8º. Todo semestre vocês vão ter uma. Entendi, obrigada. Ah, então agora nós, eu, João Dark, vai ter agora até no 6º, 7º, 8º semestre? Aham. Ou também tem que ser elegível de novo? Tem que ficar passando por essa estatística? Depende. Pode ser que você seja elegível no próximo semestre, pode ser que não. Ah, sim. Ok? Mas a partir do 3º e 4º semestre, todos têm prova de proficiência. Aí vai depender da disciplina. Bom? Ó, por exemplo, tem alunos do 8º aqui que fazem noções de atuária também. Ó.
Esses também vão fazer. Tem alunos do 7º também. Então, depende da disciplina. É a disciplina que vai mandar quem vai fazer ou não. Tá? Ó, tem aluno aqui do 6º semestre que é noções de atuária e outros é contabilidade de terceiro setor. Tá vendo? Então, depende do aluno e da disciplina. Então, é estatístico. É feito por amostragem. Beleza? Ah, beleza. Sobre a prova, então, tem o roteiro de estudos lá. Vocês vão... O link eu mandei no e-mail para vocês certinho. Vocês vão acessar, pegar a prova que é do sua turma, fazer a resolução dela e depois pode fazer a correção lá no gabarito, que o gabarito está junto da prova. Tá? Então, a prova ó, são 30 questões, 30 perguntas. É a prova, né? Aqui são 15. Deixa eu ver se tem todas elas. É, aqui são só 15. Foram 30 da primeira e 30 da segunda. E o gabarito ele está na sequência. O gabarito é interessante porque ó, vocês conseguem visualizar a resposta correta e o comentário. Então ele tem o comentário, tem o cálculo e vai explicar o porquê que está correta aquela questão ou não. Beleza? Aí serve para vocês tirarem a noção de como é a prova, de vocês testarem um pouquinho os conhecimentos e se prepararem para a proficiência que é segunda-feira. Beleza? Moçada, outra coisa, a aula vai acontecer normalmente, tá? Então, na segunda-feira nós temos aula, na terça-feira também nós temos aula normal. Ok? Então, vocês têm que se programar aí para poder fazer fora do horário de aula. Professor, quando entra na prova, tem 5 horas corrida, mas aí não pode, vamos supor, fechar a aba, senão ou a internet fecha a prova? Pode fechar. Pode fechar. Você tem 5 horas para fazer. Dentro das 5 horas você pode fechar, tá? É igual interativa, né? Aqui tem... É tipo interativa, exato. Alguém aqui é de administração? Não, né? Acho que não tem nenhum de administração aqui. Os alunos, não tem. Esses são os da administração que vão fazer. Mas, enfim, encaminhei o e-mail de todos, né? Então, já facilita ali a compreensão. Beleza. Deixa eu falar outra coisa com relação às provas, tá, pessoal? Aproveitar esse momento de recados aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso calendário. Sabe, no mês de novembro, hoje nós estamos aqui no dia 9 de novembro. Então, atenção às datas, tá? Estamos no final do semestre. Então, de 16 a 30 de novembro, então, ó, 16 até o dia 30, vocês já vão começar a fazer a prova das interativas. Quem tem disciplina interativa, as provas vão estar disponíveis do dia 16 de novembro até o dia 4 de dezembro. Então, é 1, 2, 3 semanas para poder fazer prova de interativa, certo? Dia 16 e 17, 2 dias aqui a proficiência para contábeis e administração. Do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, nós temos as provas oficiais das disciplinas presenciais. A nossa, teórica, já de antemão, acontece dia 30, na segunda-feira da semana de provas, certo? Dia 7 e 8, aqui, ó, na semana seguinte, as provas oficiais, 7 e 8, segunda chamada da proficiência para quem perdeu de 16 e 17, tá? Ainda, 7 e 8, segunda chamada das oficiais presenciais. Quem perdeu prova aqui de 30 de novembro a 4 de dezembro, faz dia 7 e 8. Dia 9 é o final do nosso período letivo, ok? Quem terminou tudo, quem foi aprovado em tudo, já está de férias. Dia 10 e 11. 10 e 11 aqui, ó. Semana de exame das disciplinas presenciais. Dia de 14 ao dia 18,
de 14 a 18, a semana inteira, é o exame das disciplinas interativas. 14 a 18, exame das interativas. E dia 19, sábado, encerramento do período letivo de 20.2. Ok? Professor, o Oi. encerramento é dia 19 ou 9? E a avaliação letiva é naquela semana, do dia 16 ao 30 ou nessa outra segunda semana? Que eu me confundi já. Não, você me confundiu. O que você perguntou? Primeiro, o encerramento é dia 9 a 19. E a Dia segunda 9 pergunta para... era... Tá, beleza. Acabou as A provas segunda... aqui dia 4. Tem a segunda chamada aqui, dia 9 é o encerramento do período letivo de aula. Término do período de aulas. Dia 9, término do período de aulas. 10 e 11, a gente tem exames. 14 a 18, nós temos exames das DIs. Dia 19, período letivo encerra por completo. A partir do dia 19 não tem mais nada. Não tem prova, não tem mais nada para fazer. 14 e 18 é exame das DI. Mas não é no dia 16 ao 30 as provas? 16 a 30 é prova normal das DIs. É oficial das DIs. E o que Exame, seria exame? exame 14 a 18. O que é exame? Quem não conseguiu fazer? Ué. Quem não conseguiu, não. Quem não conseguiu fazer, não. Quem não conseguiu, nota. Ah, então é exame quem não conseguiu nota. PF, exame, prova final, mesma coisa. Ah, tá, professor. 14 a 18, exame das interativas. Dia 19, encerra o período letivo. Aí só retornamos em fevereiro. Eu tenho uma dúvida sobre a sua prova, vai ser dia 30. Eu tava olhando o seu canal do YouTube, onde o senhor posta os vídeos, e eu vi que só tinha, tipo, duas. Nós só tivemos dois encontros mesmo? Só tinha, tipo, dos 7 e 8 aula. Eu não consegui encontrar mais da nossa disciplina de segunda. Não todos Eu não estão encontrei. postados lá, do 1 ao 10 agora. Não, porque nós terminamos no 5, no semestre passado, né? Não, na parte passada, antes do oficial. Aí eu não encontrei a 6, mas encontrei a 7 e a 8. Só. Porque nós tivemos feriado. Ah, então a 6 não teve. A Siri, ela está vinculada ou com a 5 ou com a 7. O conteúdo, Tá. ele está ou com a 5 ou com a 7. Nós tivemos quantos Ok? encontros? Ah, 3 ou 2? Ah, não sei, Júnior. Só sei que nós estamos seguindo o calendário de aulas conforme nós estamos aqui no nosso calendário. Estamos seguindo o calendário exatamente como está no nosso calendário acadêmico. Nós Tá, não então tá tivemos tudo aula na semana tá. passada, dia 2, porque foi feriado. Nós não tivemos aula no dia 12 de outubro, que foi feriado. E nós não tivemos aula no dia 7 de setembro, que foi feriado. E na semana de 12 a 14 aqui, ó, vocês não tiveram aula nenhuma porque foi semana de palestras. O calendário ele está batendo certinho. Então você tem que observar. Se você quiser observar, você pode observar lá, mas não tem nenhuma aula faltando, com exceção desses 3 feriados que nós tivemos. Beleza. O conteúdo, o conteúdo, por exemplo, de dia 12, no dia 19, foi aplicado o conteúdo do dia 19 e o conteúdo do dia 12. No dia 14, foi aplicado o conteúdo do dia 14 e do dia 7. Então, não está faltando nenhum conteúdo. Beleza, depois eu vou ver lá. De Hoje novo. nós vamos ter a aula aqui do dia 9. Na semana que vem, nós temos a aula do dia 16 e a semana do dia 23. Nós temos mais 2 aulas até a prova. Hoje nós vamos falar sobre DVA, semana que vem sobre nota explicativa e no dia 23 sobre DFC, que é o último conteúdo que nós temos. Tá correto. No dia 30 nós já temos a prova oficial, dia 7 segunda chamada e dia 10 exame. Aí já acabou nossa disciplina. Beleza. Ok? Ok. Vamos lá.
Pessoal, vou colocar o slide, aí vocês me avisem caso não aparecer, tá ok? Ótimo. Vamos lá. Pois bem, pessoal, vamos iniciar então nossa aula de estrutura das demonstrações contábeis. Nós estamos finalizando a nossa terceira unidade da disciplina. É o penúltimo conteúdo, depois nós vamos ter o conteúdo referente às notas explicativas, que é o último da unidade 3, e na unidade 4 nós vamos trabalhar a DFC, DFC método direto, DFC método indireto, e nós finalizamos o conteúdo das estruturas. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa demonstração de valor adicionado, a DVA, é uma demonstração bastante peculiar, não tão usada, na verdade não é que ela é tão usada, nós não temos tanto acesso a ela de maneira tão comum ou tão mais fácil quanto nós temos as outras demonstrações, porque ela é uma demonstração bem específica, característica aí das empresas de sociedade limitada, de sociedades de capital aberto, né, das sociedades por ações de capital aberto. Então, ela tem uma especificação para esse tipo para a finalidade de valor adicionado para essas empresas, então não é tão comum nós termos acesso a ela aqui na nossa região, mas é de extrema importância, inclusive eu posso usar ela como parâmetro, como padrão para as demais empresas também, para ter acesso a uma informação do valor adicionado da minha operação. Então, nossa unidade 3 finalizando com a DVA, nós temos a demonstração de valor adicionado, ou a DVA, certo? Que nós temos por conceito, que é um relatório contábil, que evidencia o quanto quanto de riqueza uma empresa produziu em um determinado período. Ou seja, né, quanto ela adicionou de valor aos seus fatores de produção e quanto essa empresa possuiu ou gerou de riqueza e quanto essa riqueza foi distribuída entre os usuários. Que usuários são esses? Os usuários que podem ser os internos, mas também podem ser os externos. Empregados, governos, acionistas, os financiadores de capital dessa empresa, entre outros usuários. Então, teoricamente, nós temos, né, a DVA, que é uma demonstração que vai evidenciar o quanto a empresa gerou de riqueza, certo, com a sua atividade, e o quanto dessa riqueza e como foi distribuída essa riqueza entre os usuários, tanto internos quanto externos. E uma outra situação que também ela evidencia, né, qual parcela, o quanto dessa riqueza que não foi distribuída, o quanto dessa riqueza que ficou retida na empresa, quanto ela ficou à disposição da empresa, certo? Então, qual que é o conceito da DVA? O conceito da DVA, que é uma demonstração contábil que evidencia o quanto a empresa gerou de riqueza e o quanto dessa riqueza foi distribuída e para quem foi, certo? Qual que é a finalidade da DVA? Então, a finalidade dela é demonstrar a origem da riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram de forma direta ou indireta para essa geração de riqueza, certo? De que forma que essa empresa contribuiu para as demais linhas ou demais áreas da sociedade na qual ela está envolvida ali, certo? Alguma dúvida com relação a esse conceito da DVA, pessoal? Não, professor. Maravilha. Então, mais para frente nós vamos entender um pouquinho e vocês vão ter uma leitura complementar aí que vocês vão adentrar um pouquinho mais nesses conceitos no mundo da DVA, certo? Então, o conceito já está definido, nós temos também a sua finalidade, e nós vamos agora aprimorar um pouquinho os conhecimentos com relação a essa demonstração. Então, o valor adicionado que é demonstrado na DVA representa a riqueza criada pela empresa. De forma geral, ela é medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Então, eu vou pegar o meu total de vendas, diminuir todos os insumos que eu adquiri e vou chegar no valor adicionado.
inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido para a entidade, conforme o item 9 da NBC-TG 09. Depois nós vamos conhecer essa NBC mais a fundo. Então, como é que eu explico isso? Como é que a gente pode exemplificar? Então, vamos a esse exemplo aqui. Considerando que uma determinada unidade de mercadoria, ou seja, um determinado produto de uma determinada empresa, foi adquirida do fornecedor por R$20. Então, digamos que uma caixa do produto ali custa R$20, né? Foi comprada a R$20 por essa empresa. Tenha sido que essa mesma mercadoria, essa mesma caixa, tenha sido vendida por essa empresa comercial por 30. Então, comprou por 20 e vendeu por 30. Nesse caso, o valor adicionado pela empresa comercial, ou seja, pela quanto que a minha empresa adicionou, né, de valor, corresponde a R$10, que é o quê? Os 30 da minha venda menos os 20, que foi o valor da minha aquisição. Então, eu estou agregando aqui à empresa e ao mercado e aos usuários o valor de R$10. Então, vamos entender isso. De que forma isso acontece? O como isso agrega informação para nós. De onde que vem a riqueza de um país? Alguém sabe me dizer? O senhor vem na comercialização dos produtos internos e exportação? Seria o PIB, eu acho, né? Exatamente, é o PIB. Nós vamos conhecer daqui, vamos ver exatamente isso daqui a pouco. Muito bem, Vino, parabéns. Então, a riqueza de um país, de um estado, de um município, ele vem das vendas, certo? Das vendas dos produtos. E indiferente de qual produto seja. Por quê? Porque essa venda, ela proporciona uma agregação de valor. A agregação de valor é esse valor adicionado, uma adição ao valor. Ou seja, essa empresa aqui do exemplo, ela adicionou ao mercado R$10 com a venda de um produto. Esses R$10 aqui, ele vai servir para quê? Ele vai ser para pagar um funcionário. Então, ele injetou esse dinheiro no mercado, porque esse funcionário ele vai receber esse valor, ele vai comprar um outro produto, ele vai adquirir uma mercadoria e esse valor ele vai vai entrar em circulação novamente, que vai ajudar a agregar mais valor a outra mercadoria, e isso é um ciclo, é uma roda, certo? É um movimento cíclico de geração de riqueza. E essa geração de riqueza é o que faz a economia de um país, a economia de um estado, de um município, se manter saudável. Então, é super importante o conhecimento da DVA, não só para aplicar lá na demonstração das SA de capital aberto, mas também para conhecimento de economia de mercado, que é super importante para nós contadores, certo? Então, esse valor adicionado aqui, ele não é um valor adicionado tão simplesmente para a empresa que está vendendo, a empresa comercial aqui no exemplo, mas para toda uma cadeia, né, econômica de um determinado ambiente, de um estado, de um município, de um país. Então, ele vai entrar em circulação e ele vai gerar riquezas para esse lugar, certo? O valor adicionado de R$10, portanto, corresponde à remuneração dos esforços que a empresa despendeu para o desenvolvimento de suas atividades. Então, toda empresa, quando ela abre as portas, ela vai oferecer para o cliente um produto ou um serviço. E esse produto ou serviço, ele tem que ser o quê? Né? O esforço que essa empresa vai ter por gerar esse produto ou prestar esse serviço, ela precisa ser recompensada, certo? E essa recompensa vem através do valor adicionado. Então, ela comprou por 20, então já teve valores agregados a esse produto lá atrás, na parte produtiva. Então, a indústria adquiriu os insumos, por exemplo, por 8, fez o processo de industrialização e vendeu a 20. Então, agregou aí R$12. Ela vendeu a 20, a empresa comercial aí vendeu ela por 30, já agregou mais R$10. Então, é uma cadeia cíclica de adição de valores a um produto, e esses valores adicionados vão ser ali disponibilizados, despejados na economia do estado, do município e do país. Entre esses esforços, então, quais esforços? Esforços em produzir esse produto ou vender esse serviço, nós temos os esforços dos empregados, que é a mão de obra,
os investidores, que é a fonte de capital, que pode ser que geralmente de capital próprio, e dos financiadores, que daí vem os capitais de terceiros, do governo, que também será remunerado por meio dos tributos, né, que a contrapartida desses tributos é o que? Os benefícios sociais que oferece para a sociedade, inclusive até mesmo para essa própria empresa. Então, assim, o valor adicionado gerado por cada empresa, né, em cada empresa em um determinado período, representa o quanto essa empresa contribuiu para a formação do produto interno bruto, que é isso que o Júnior falou agora há pouco, que é o PIB. E né, a soma de todos esses produtos vão dar origem ao PIB do nosso país, certo? Então eu faço a pergunta. Oi? A DVA, ela, sei lá, ela me confunde muito com a DRE, porque parece que as informações que ela mostra é a mesma da DRE. Só lá no final, que é o ponto 8, que ela mostra onde foi repartido todo aquele resultado. Né? Só é um pouco parecido, mas ela tem finalidades diferentes. DRE só tem relação com o resultado. A DVA, ela pega o resultado menos o custo. Ela pega menos os valores de custos para venda ou para prestação de serviço. Ela vai trazer somente a diferença entre o valor vendido e o valor gasto, para poder ser vendido ou produzido. Ela só vai trazer essa informação. Enquanto a DRE... Hã? Isso não seria o CMV da DRE? O CPV, não. CMV? Não. A DRE, ela vai trazer informação do resultado econômico dessa empresa. Sim. Certo? A DVA somente do valor adicionado. Lá na DRE, você não vai ver valor adicionado. Você não vai ver quanto cada produto contribuiu para a riqueza da empresa. Você vai ver o valor da receita menos as despesas que vai dar lucro. Lucro não é valor adicionado. Lucro é uma coisa, valor adicionado é outra. Então, a DVA ela começa lá com o lucro para depois ele começar a colocar os valores adicionados. Exatamente. Aí a gente vai chegar nas distribuições, que é a última parte, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho lá na estrutura. Eu tinha visto a estrutura antes, né? Que eu até entendi que quando era assim, que vinha o lucro no primeiro. Mas no vídeo que o senhor postou na aula 11 hoje, ela coloca as informações de receita e eu confundi tudo. Que ela coloca informações da DRE. É porque lá no vídeo ela extraiu, né, algumas informações da DRE, que também não está errado. Eu posso fazer. Certo? Não está errado. Beleza. Só que a gente não pode confundir DRE com DVA. Sim. Beleza? Beleza. Então, pessoal, a DVA, né, o valor adicionado, na verdade, o VA, o valor adicionado, ele tem participação, contribuição efetiva com o resultado, né, do nosso PIB. E diante disso, eu gostaria de saber de vocês, o que é o PIB? Vocês já ouviram falar sobre PIB no jornal, já viram em revistas, na rede social, mas efetivamente, vocês sabem o que é o PIB? Vocês já tiveram o conhecimento do que é esse indicador? E qual que é a importância desse indicador, né? A importância dele, na verdade, o conhecimento é muito importante, mas o para que serve? Qual que é a aplicação do PIB no nosso país? Qual que é a utilidade dele? Alguém sabe me dizer? Não, professor, eu escutava muito isso, muito mesmo, no ensino médio, né, e fundamental. Lá em geografia. Eu dava aplicação do PIB. Mas aí, professor, esses dias eu comecei a questionar o que seria o PIB. Aí eu vendo o que significa, que é Produto Interno Bruto, eu comecei a imaginar que esse produto seriam receitas internas de um país, né? Mas eu não sei exatamente, nunca pesquisei mais a fundo sobre o PIB. Como que ele é feito, né? Tudo isso. Muito bacana. Muito bem, já está no caminho, mais ou menos. Mais alguém, pessoal, sabe me dizer o que seria o PIB? Alguém já pesquisou? Ou conhece, ou acha mais ou menos o que seja? Alguém, além do Júnior? Não? Então vamos conhecer esse dito cujo. A gente ouve falar tanto, né? Quando a gente ouve falar sobre economia, a gente ouve falar sobre política, inclusive,
né? A divulgação do PIB anual é super importante, é um indicador muito interessante. Então, mas o que é o PIB de fato? E o que isso impacta no nosso dia a dia? O que isso impacta na contabilidade? Então, o próximo slide aqui tem essa informação. Então, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele é um indicador próprio que serve para quê? Para mensurar a atividade econômica de uma região. Um Senhor, estado, um não dá de país. ver o slide. Não tá vendo? Agora sim. Ah, ok. O PIB ele consiste na soma em valores monetários, ou seja, em dinheiro mesmo, em reais, certo? Em moeda corrente nacional, de todos os bens e serviços. Aí isso aqui é interessante, pessoal. Finais, tá? Produto e serviço final. A parte de produção, desenvolvimento da produção, ele não entra no PIB. Entra somente a soma de todos os valores monetários dos produtos ou serviços, aliás, finais produzidos em uma região, um país, um estado, um município, durante um determinado período, que geralmente, né, nós analisamos o PIB trimestral e depois anual, né, a divulgação dos valores anuais. Quem que divulga o PIB? Quem que faz essa verificação, esse cálculo, né, o cálculo do índice do PIB no Brasil? É o IBGE. Então, deixei para vocês aqui um link e um QR Code do IBGE, do site do IBGE, que vai nos levar para essa página aqui. Certo? Vocês estão visualizando? Sim? Ou não? Senhor, o seu link não dá de ver, porque o seu nome está na frente. Teria como colocar ele mais para o meio da tela? Porque não tem o leitor do QR Code. Peraí. Só um pouquinho, que eu acho que vocês estão vendo coisa diferente de mim. Peraí. E agora? Ok? Sim. Tem como puxar o link mais para o meio da tela? O link? No meu celular, o seu nome está tampando o link. Ah, você está assistindo do celular. Sim. Mais tranquilo, eu vou abrir para vocês aqui o link, tá? Então não se preocupe. Deixei ele no material aí para vocês consultarem. Então tá aqui, ó. Abriu para vocês a tela do IBGE? Sim, professor. Maravilha. Então estamos aqui na página do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele tem essa página destinada aqui a explicar o que é o PIB, certo? E tem os dados do Brasil aqui com relação ao ano de 2019, que foi a última divulgação, e aos dados de 2020, né, atual. Então, o segundo trimestre de 2020 encerrou com 1,7 trilhões de reais o PIB brasileiro, ok? Nós temos aqui essa página que ela é específica para trabalhar o PIB. E aqui nós temos a explicação. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países acumulam seu PIB e em suas respectivas moedas. Então, ele é de acordo com a moeda nacional. O PIB de 2019, por exemplo, foi de 7,3 trilhões de reais. No último trimestre divulgado de 2020, o valor está de 1,653 bilhões. E logo abaixo aqui nós temos a tabela, né, com a participação de cada ente federativo, né, nesse valor do PIB. Então, Mato Grosso aqui, ó, por um exemplo, representa 126.805 dentro do PIB nacional. Então, tem aqui como que é feito o cálculo do PIB, certo? Então, tem a balança comercial, tem o balanço de pagamentos do Banco Central, tem as informações aqui das empresas, né, a parte da produção, do comércio, dos serviços, da parte agrícola.
Nós temos a pesquisa de orçamento familiar para saber quanto essa renda está sendo distribuída. Então, tem todas as informações aqui das tabelas que são utilizadas para cálculo do PIB para chegar nesse valor. E nós temos também aqui as fontes de análise. Então, para que serve o PIB? Para que esse dado, essa informação do PIB é útil? Né? Para traçar a evolução do PIB com o tempo, comparando com anos anteriores. Fazer comparações internacionais sobre o tamanho das economias de diversos países. Análise do PIB per capita, que é a divisão entre os habitantes do país com o total do PIB, que mede o quanto do PIB caberia a cada indivíduo, caso todos recebessem valores iguais. E nós temos aqui mais informações, que é a evolução da taxa de crescimento do PIB brasileiro, evolução do PIB no Brasil e preços de mercado, evolução per capita, o PIB no setor produtivo e o PIB de todos os municípios. Então, a gente consegue acessar dentro aqui desse link, desse site, dentro do site do IBGE, essas informações. E o que é interessante é que ele traz para nós aqui um videozinho que explica de uma forma bem descontraída sobre o PIB. Eu gostaria de que todos nós pudéssemos visualizar. Esse vídeo ele é bem curtinho, bem rapidinho, muito interessante para que a gente entenda. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que, por sua vez, foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de R$300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB.
Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Ok, pessoal. Super interessante, uma explicação bem rápida e coesa com relação ao PIB. A importância desse indicador, a importância desse valor econômico para, né, o nosso país, para a economia do país, e o quanto que isso é benéfico, né, quanto isso traz para nós informações. Então, o que é interessante aqui, a gente consegue visualizar o quanto a nossa cidade contribui no PIB, por exemplo. Aqui dentro do próprio site do IBGE, nós conseguimos verificar. Então, é só digitar aqui, por exemplo, a cidade, Tangará da Serra. Localizamos aqui o município. Nós temos aqui, ó, nós temos um PIB de 2017 de 3,015 milhões, uma renda per capita de 30 mil por habitante, e nós temos aqui o desempenho do município. Então, nós clicamos aqui nesse link, ele vai abrir aqui os dados mais específicos, né? Então, Tangará da Serra, o PIB de 3 milhões, a composição por impostos, o PIB per capita, o valor adicionado, olha aqui, valor adicionado em 2017 foi de 2 milhões, a nossa economia local. A agropecuária representa 298, a indústria 423, serviços 1.364. E na parte de administração e defesa, na parte pública, 558 mil. Então, a gente consegue observar aqui, né, as informações da nossa cidade. Isso a gente pode pesquisar, inclusive, de edições anteriores. Professor, eu vi da Barra do Bugres, né? Ele fez 1,309 milhões. 3 vezes menos. Será? Exatamente. Então, a gente pode pesquisar. Ó. Vamos lá. Barra do Bugres. Município de Mato Grosso, 1,309 milhões. A renda per capita ela é de 38. Por quê, professor, que é mais que o povo de Tangará? Porque ela tem menos habitantes. Então, a renda, né, se fosse distribuída em partes iguais, lá eles receberiam mais que o povo de Tangará, porque a população lá é menor que a nossa. Então, vamos ver os dados aqui. O que contribui mais lá em Barra do Bugres? Agropecuária. Agropecuária, 426. A indústria, 295. Serviços, 290 e 191 da parte pública. Vamos ver um município que é extremamente agrícola aqui. Vamos falar em Campo Novo do Parecis. Novo do Parecis. 2,934 milhões. Lá tem bem menos habitantes ainda, 87 mil por habitante. Vamos ver qual que é a parte da contribuição. Agropecuária, que é a parte do agronegócio, 1 milhão. Lógico, lá é mais predominante mesmo. A nossa região, que é mais a parte de comércio.
a parte de indústria 380, a parte de serviços 953 e a parte de administração, parte pública 233. A gente consegue observar de qualquer município aqui dentro do PIB, né, contribuição de cada município dentro do PIB nacional. Então é interessante, o site do IBGE, pessoal, para quem tem curiosidade, ele traz muita informação, tá? Principalmente para quem gosta de estatística, gosta de dados, de números, é muito legal. Então, a população estimada brasileira, o índice de inflação, o IPCA, o 0,86 para outubro de 2020, o PIB, nós tivemos aí, tem uma queda de 2,2%, taxa de desemprego, 13%. Então, aqui tem vários indicadores. O IBGE ele traz muita informação. A taxa de inflação, o preço do produto, a parte da indústria. Então, tem muitos dados da construção civil, do serviço, do comércio, da indústria. Então, tem dado de todas as formações, de tudo. A gente pode consultar por cidade. Vamos lá, Tangará da Serra. Professor, então a inflação nós conseguimos ver pelo PIB? Não, pelo IBGE? É dentro do IBGE. Ah, só deu 0,86%, professor. Nem parece? Outubro. Índice de inflação de outubro. Aí tem que pegar o acumulado do ano para poder ver o dado anual. Ah. Olha aqui que interessante, município de Tangará da Serra. Nós temos o nosso mapinha, a extensão territorial, a população. Acredito que está muito errada essa população aqui, de 105 mil habitantes. Densidade demográfica, então nós temos 7,37 habitantes por quilômetro quadrado. Escolarização de 6 a 14 anos é de 93%, então nós ainda temos aí um pouco de crianças que não estão na escola. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,7. Nós tivemos um crescimento de 91 para 2000, de 2000 para 2010, Índice de Desenvolvimento Humano, taxa de mortalidade infantil. Então, olha só que interessante, ó. Receitas realizadas. Aí a gente clica aqui, ó, a gente consegue abrir um gráfico do crescimento das receitas, isso em 2017. Olha aqui a evolução de 2005 até 2017. Despesas do município e o PIB per capita, né, que o último divulgado é de 2017. Então, teve um crescimento do nosso PIB per capita aí também. Então, assim, tem informação para dar de rodo aqui dentro do site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente consegue informação de economia, informação de densidade populacional, de localização, de muita coisa, a parte de geociência, a parte de estatística, né? Todas as áreas. A gente consegue observar aqui a parte econômica, social, a contribuição da agricultura, pecuária, a contribuição da indústria. Então, setor de habitação, população, trabalho, índice de desemprego, tem tudo aqui dentro do IBGE. É fonte, né, de pesquisa para muita coisa, para muita informação. Então, fiquem aí para vocês acessarem esse conteúdo. Então, nós vimos o que é o PIB, qual que é a contribuição do PIB para a economia, né, para que serve essa informação, e vimos o quanto que as empresas contribuem, né, para o desenvolvimento do PIB, que é de extrema importância e fundamental importância para o nosso país. Então, a DVA, né, que vai trazer, é uma demonstração interna, ou seja, né, da própria empresa, que vai trazer claramente, né, o quanto essa empresa gerou de riqueza e para onde essa riqueza foi levada, né, para onde que foi distribuída, se foi para o governo em forma de tributos, se foi para os acionistas, se foi para os funcionários, né? Então vai especificar, tá? Isso empresa a empresa. Então a demonstração de valor adicionado, de modo bem simples, ela tem uma informação muito específica que é de equitalar, ou seja, né, de deixar essa informação com qualidade e com clareza
né? A riqueza de informações que pode ser extraídas da DVA consiste em comparar o percentual de cada item que compõe em relação ao valor adicionado nela explicitado. Então, o quanto uma determinada empresa, uma determinada atividade, um determinado ramo tem gerado de riqueza para o ambiente onde ela está inserida ali. Então, assim pode-se conhecer o quanto a empresa gerou de riqueza e como essa riqueza foi distribuída em benefício da coletividade, bem como qual foi a parcela de contribuição de cada setor da coletividade na formação dessa riqueza. Então, se foi contribuição do próprio governo, do município, se foi contribuição também do fornecedor. Então, o quanto cada um participa. E esse que é o objetivo principal para se conhecer o PIB. O quanto cada setor da economia tem correspondido, o quanto ele tem participado na evolução do PIB, do crescimento do PIB. E isso, para a finalidade econômica, para um país, é o que manda. Então, como é que a gente consegue fazer a mensuração de riqueza de um país? Como é que eu sei que os Estados Unidos é a maior potência mundial? Por conta do seu produto interno bruto, né? O desenvolvimento, a riqueza gerada por aquele país. Okay? E nisso a gente consegue observar dos demais países também. Para a elaboração da DVA, o que eu devo levar em consideração? Vamos lá. As informações contidas na DVA derivam das contas de resultado. Por isso, Júnior, que você disse que ela é parecida com a DRE, porque as informações que vão lá para a DVA, elas são originadas lá das contas de resultado. E as contas de resultado, elas são explanadas onde? Lá na DRE. E também de algumas contas patrimoniais. Eis que nós temos a diferença. Então, a DVA, ela busca dados tanto nas contas de resultado e algumas contas patrimoniais também vão fazer parte dela. Das contas de resultado, então, são todas aquelas que representam todas as despesas, todos os custos, todas as receitas, observando o princípio da competência. Então, olha só, voltando lá na primeira aula, princípio de competência, né? O que acontece dentro daquele período, ele deve ser registrado, contabilizado dentro daquele período. Então, a DVA utiliza as contas de resultado, que são todas as receitas, todas as despesas e custos, e também utiliza de algumas contas patrimoniais, que são contas representativas das participações de terceiros. Então, como tributos, que são os tributos sobre o lucro da empresa, os debenturistas, que são os empréstimos, os empregados, aí nós estamos falando das distribuições, né, que foram para os empregados, para o governo em forma de tributos, para o pagamento de debêntures, e de alguns administradores, né, que são a alta gestão da empresa, como nós explicamos na aula anterior, que é com relação aos diretores, né, a diretoria da empresa. Bem como aquelas que são representativas da remuneração dos acionistas pelo capital investido, que são as contas de dividendos e juros ao capital. Então, as contas patrimoniais evidenciadas dentro da DVA, geralmente são as contas de distribuição, são as contas que vão ser relacionadas à aplicação dessa riqueza. Então, a riqueza gerada pela empresa, evidenciada nas contas de resultados, geradas nas contas de resultados, também devem ser apresentadas na DVA as contas patrimoniais, que geralmente são as contas de aplicação dessa riqueza. Né, para onde essa riqueza foi destinada, ok? E para a elaboração da DVA, nós devemos utilizar os dados obtidos no livro razão. Olha só, por que livro razão? Porque dentro do livro razão nós vamos extrair os saldos das contas de resultado e das contas patrimoniais para que eu possa elaborar a nossa DVA. Senhor, mas no livro, no balancete também não dá? Tá, o balancete ele é meio que uma cópia do razão? Sim, só que você vai conseguir dentro do balancete ver todas as entradas e saídas de uma conta de resultado? De resultado? Mas do mês ou do acumulado? A gente está fazendo a DVA do ano. Então, professor, dá de ver, professor, no balancete, não dá o acumulado de entrada e saída? Dá. Sem problema. Porque aí tem um saldo anterior,
vamos supor, da receita com venda de produtos. Tem um saldo anterior, que fica lá na primeira parte, coluna do balancete. Na segunda tem a movimentação daquele período, que é aquele mês. Aí no final tem o saldo. E o balancete, ele é originado da onde? Do livro Razão. Do livro Razão. Exato. É uma fonte de captação de informação. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Não. Mas então quer dizer que eu também posso tirar do balancete. É possível, né? Eu preciso dos saldos finais, das contas de resultados e das contas patrimoniais, para onde foram aplicado a riqueza. Ok? Então, o balancete ele faz isso. Você pode utilizar, sem problema. Ah, beleza. Mais alguém, gente? Vai ficar mais claro quando nós formos ver a estrutura, tá? O senhor falou, né, que, assim, eu sempre sabia que os Estados Unidos é a potência mundial, né? Mas o senhor falou que é por causa do PIB. Eu tava olhando aqui e em um, a China ficou em primeiro, no outro, os Estados Unidos ficou. Então, os Estados Unidos e a China ficam em primeiro. É sempre uma briga, né? A China, ela é uma grande potência econômica, né? Isso é de fato. Só que a China, infelizmente, ela tem alguns problemas que é a própria densidade demográfica dela. Então, não é uma população muito grande. Quando ela faz o PIB per capita, ela perde muito. Mas os Estados Unidos em todos os sentidos, né? Quando a gente fala em potência mundial, os Estados Unidos a gente se refere à economia, a gente se refere à parte política, econômica, religiosa também, tem todos os aspectos, cultural, patriotista, então ela se destaca mesmo por conta disso. Na parte militar também. Então, um país que se destaca militarmente, ele geralmente tende a estar na ponta dos destaques. Mas o PIB também é extremamente importante, economicamente falando. Então, os Estados Unidos, ele demanda, a demanda utilizada pelos Estados Unidos, ela vai impactar em todos os países do mundo, sem exceção. É a moeda mais importante do mundo, são as decisões econômicas e políticas tomadas das mais importantes do mundo, as relações exteriores são as mais importantes que tem, então ela tem um impacto econômico sobre os demais países de uma forma muito grande. E isso é visível. No idioma, né, professor? Oi? Inclusive no idioma, que é o idioma mais... esqueci... Mais falado, na verdade, é a língua universal, mas na verdade, quando a gente vai falar do idioma, a gente não se refere tanto aos Estados Unidos com o inglês. Quando a gente vai falar da parte de idiomática, a gente se refere mais à Inglaterra, né, por conta da origem da língua mesmo. Sim, mas é mais difundida, Exato. Mas pelo fato dela... Ok, a língua inglesa nasceu na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mas ela é a língua mais importante do mundo, é a mais falada e a língua universal, mas exatamente por conta dos Estados Unidos, por ele ser grande potência. E isso disseminou. Não, hein? Ah, verdade, né, professor? Porque se os Estados Unidos, ele é o cara, ele é o país mais importante, então os outros têm que acompanhar ele e falar a mesma língua que ele. Exato. Várias relações, tudo isso. Exato. Influencia em todos os aspectos, tá? E nós conseguimos observar a questão econômica quando a gente fala de dólar. O dólar ele impacta diretamente no nosso poder de compra aqui no Brasil. Ele impacta diretamente nas nossas decisões econômicas no país. Então, todas as exportações, todas as importações, todas as decisões que são tomadas no país com relação à parte econômica são baseadas em dólar. Quando vocês forem trabalhar efetivamente, tiver a oportunidade de trabalhar efetivamente com a parte do agronegócio, vocês vão ver a importância que o dólar tem no nosso país, né? Principalmente no agribusiness, né? Na parte dos negócios agrícolas. Por quê? Porque tudo é taxado em dólar. A compra, a venda, e isso impacta. Então, não adianta muitas pessoas, mas os Estados Unidos é dono do mundo, Estados Unidos... De certa forma, tem um impacto muito importante em toda a economia, certo? Então, o Brasil, por exemplo, ele é completamente dependente da moeda estrangeira.
né, para as importações, para as exportações, né, Sim, professor. para aquecimento econômico. E olha só que interessante, e o dólar não é a moeda mais cara, mais valorizada do mundo. A moeda mais Porque o euro é valorizada, maior, né? Em questão exatamente, a de moeda mais valorização, valorizada o euro ele atualmente é o está seis e euro. pouco. Sim, ele O está euro, 6 e pouco. exato, o euro é a moeda mais valorizada que nós temos. Entretanto, o dólar é o que manda no mundo, né? O que tem uma Sim, grande professor. influência. Inclusive, tipo, os preços de alguns alimentos estão ficando caros. Eu estava pesquisando por causa do dólar. Então, Aham. os agronegócios, o povo do agronegócio, vai preferir exportar, porque o dólar está muito alto. Então, vai ficando pouco, vai ficando escasso aqui dentro. E vai ficando caro. A teoria econômica para importação e exportação é um pouco mais complexa, tá? Mas é interessante. E fica a dica para vocês, finalizando o curso de contábeis, vamos fazer o curso de economia. Vai facilitar bastante esse conhecimento. Tranquilo? Pessoal, uma Tranquilo. coisa importante, uma nota aqui, uma boa dica para a elaboração da DVA é que as informações nelas apresentadas podem ser extraídas dos livros diários, né, dos lançamentos diários, relativos à contabilização do resultado bruto, do resultado líquido, das deduções, participações e destinações de resultado. Então, olha só que interessante. Eu posso utilizar os livros razões, o livro razão, perdão, para poder extrair informações para DVA. Eu posso usar, assim como o Júnior também destacou, a utilização do nosso balancete. Eu também posso evidenciar essas informações lá dos livros diários, certo? Então, dentro dos livros diários, eu vou observar a contabilização dos dados do resultado, das deduções, das participações e destinações. Então, lógico, né? Hoje, com a sistematização, com a implementação de sistemas de contabilidade, isso facilita muito a nossa vida. Quando vai se fazer uma DVA, por exemplo, né, o cadastro da conta sintética e da conta analítica lá dentro do plano de contas, nós já deixamos marcada aquela conta, por exemplo, uma conta de resultado, uma conta de deduções. O que são essas deduções? Os custos, as despesas, as contas de participações e destinações, são as contas de distribuição. Então, eu já pego essa conta no momento que eu estou cadastrando ela e já deixo uma marcação lá de que essa conta ela vai gerar DVA. Então, automaticamente, o sistema vai entender que o saldo final dessas contas devem compor a estrutura da minha DVA lá no sistema, dispensando a necessidade de eu fazer o quê? De eu pegar, abrir livro diário por livro diário, abrir livro razão por livro razão, abrir o balancete e ir pegando esses dados e colocando lá na estrutura da DVA. O próprio sistema de contabilidade, o próprio sistema informatizado, ele já vai fazer esse link. Mas para que ele faça isso, olha só a importância. Por isso que eu sempre falo, gente, não adianta conhecer o sistema se você não sabe a essência. Então, se você não passa pela aula de estrutura, você não vai conseguir configurar um sistema de contabilidade lá para gerar as demonstrações de forma correta. Então, como é que eu sei que contas que vão compor a DVA? Como é que eu sei quais contas que eu devo configurar ali para estruturar a DVA? Através do conhecimento da contabilidade. Por mais que eu não faça ela de forma manual mais nos dias atuais, como era antigamente que eu tinha que fazer na mão, no Excel ou no papel, hoje nós temos sistema de contabilidade, mas para os sistemas funcionarem, nós temos que fazer a configuração de forma correta, de acordo com a legislação, certo? Então, é dica interessante também, no caso, por exemplo, se vocês forem fazer isso de forma manual, vocês utilizem também o livro diário. Pode ser utilizado de forma a trazer informação também. Mas, né, no dia a dia da contabilidade, no vamos ver da coisa, o sistema de informação, ele facilita muito nossa vida, nosso dia a dia, e já traz a informação final ali, com o relatório já estruturado. Para que isso aconteça, eu tenho que estruturar o relatório, eu tenho que saber quais contas compõem esse grupo, né, da DVA, os grupos de contas da DVA, e eu tenho que saber configurar as contas também. A parte de configuração é mais simples, eu tenho que entender a estrutura. Beleza? Então, legislação e obrigatoriedade. De onde vem? Né? O que me obriga a realizar a DVA?
Onde que estão descritas essas informações? Então, são basicamente duas, tá, gente? Duas. A Lei 6.404/76, clássica, que traz esse rol de demonstrações contábeis, e a NBC-TG 09. A NBC-TG 09, que é a Norma Brasileira de Contabilidade, que ela trata especificamente da demonstração de valor adicionado. Ela foi trazida pela Resolução 1138 de 2008 do CFC. Essa NBC, ela está aqui nesse QR Code. Eu vou abrir ela para nós aqui, darmos uma observada, que é a nossa NBC TG 09, do Conselho Federal de Contabilidade. Vou expandir minha tela aqui para que vocês visualizem. Então, dentro do site do CFC, lá nas normas, né, no link de normas, nós vamos localizar a NBC-TG 09. Está aqui. Resolução 1138 de 2008, que trouxe ela para nós. Então, eu vou pegar no PDF aqui. E está na tela. Então, a NBC-TG 09, ela trata do DVA, demonstração do valor adicionado. E aqui nós temos a redação do texto. Então, o objetivo desta norma é estabelecer os critérios para elaboração e apresentação da DVA, na qual representam os elementos componentes do balanço patrimonial e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e também a sua distribuição durante um determinado período. Sua elaboração deve levar em conta a NBC 00, né, que é a estrutura conceitual da contabilidade, a estrutura básica da contabilidade, e a apresentação das demonstrações contábeis e seus dados, em sua grande maioria, são obtidos principalmente a partir da demonstração de resultado. Ok, Júnior? Então, eu posso tirar essas informações, por isso que ela é muito parecida e pode confundir, mas a finalidade dela é diferente. O alcance e apresentação, item 3, que é super importante, pessoal. Para quem se aplica DVA? Qual que é a obrigatoriedade? De quem são as empresas obrigadas? Então, vamos lá. A entidade, sob forma jurídica de sociedade por ação, ou seja, uma SA, então, uma empresa constituída sobre a forma jurídica de sociedade por ação, que seja de capital aberto, e também outras entidades que alguma lei estabelecer, certo? Então, de alguma certa forma, a lei estabelecer que alguma entidade deva apresentar, essas devem elaborar a DVA e apresentá-la como parte das demonstrações contábeis divulgadas no final de cada exercício social. É recomendado, entretanto, que a sua elaboração por todas as entidades que divulguem as demonstrações contábeis. Okay? Então, quem que é obrigado a elaborar e apresentar a DVA? As sociedades por ação de capital aberto. Ok? Então, essas devem elaborar, apresentar a DVA e divulgar essas informações no final de cada exercício social junto com as demais demonstrações contábeis. Ok? Só aí vai uma dúvida. Obrigado. Só são as de capital aberto? Então, assim, diz que a DVA ajuda com o PIB, né? Mas se a obrigada mesmo só de capital aberto, seria muito útil ou a ajuda dela para o PIB? Não, Júnior, na verdade, a DVA é a demonstração que a empresa vai apresentar com essa informação, certo? O que vai lá para o PIB é a soma de todos os bens e serviços de todas as empresas. Sim, mas diz que a DVA ajuda? Hã? Diz que a DVA ajuda? Não, a DVA é um demonstrativo contábil que evidencia essa informação. Não é que, por exemplo, o IBGE vai pegar a DVA de cada empresa para poder chegar no PIB. Não, não é isso. Ele ajuda na apresentação dessa informação para a sociedade que utiliza dos dados dessa empresa. Certo? Não é a DVA que é um documento que vai ser necessário para fazer o PIB, não.
O PIB é a Então, soma professor, de... e como que... Então, seria pelas declarações, alguma coisa assim, que o governo ia saber quanto cada empresa fez ali dentro do país? Sim, pela circulação de moeda, pela circulação de informações, pelos dados contábeis, por tudo. É fácil Pela localizar isso. contabilidade, né? Sim, Das quanto empresas, comprou, dados enviados, né? quanto que essa empresa comprou, por quanto que essa empresa vendeu. Isso é o PIB. Essa diferença gera o PIB. Ah, eu achei que seria o resultado só, não sabia que seria a diferença, como fosse o lucro. Não, não, é a diferença. Ah, então seria o lucro do país, como se fosse, né? Teoricamente, sim. Em outras palavras, sim. Ah, professor, então eu achei que esses trilhões seriam como se fosse tudo que foi vendido, e não o custo. Não, 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 não. É a soma desse resultado aqui. O resultado do Ah, quê? beleza. Daquele primeiro slide que eu mostrei lá. A empresa comprou por 20 e vendeu por 30. Os 10 é o valor adicionado. Essa é a riqueza gerada Tá, por peraí. Agora, aquela empresa. A esse eu tenho soma que de pegar, que eu tô todas as falando, né? empresas, a soma de todas as empresas vão compor o PIB. Hum, Ok? A sim. DVA é simplesmente uma demonstração obrigatória para as empresas de capital aberto apresentarem a sua riqueza. O quanto que essa empresa, essa SA, contribuiu, né, para a sociedade, para o governo, para os seus funcionários, e o quanto ela gerou de riqueza e quanto dessa riqueza foi distribuída. Compõe o PIB? Sim, assim como a empresa do Zé e da esquina também compõe o PIB, certo? Mas a obrigatoriedade de apresentar DVA é só das capital aberto. Sim. Maravilha. Voltemos para o slide. A estrutura da DVA. Também em relação a esse demonstrativo contábil, a lei não oferece detalhes acerca dos itens que o integrarão, deixando a normatização dessa matéria a cargo dos órgãos reguladores. Quem são os órgãos reguladores? O CFC. No inciso 2º do artigo 188 da 6.404, é apresentado informações mínimas que devem ser contidas na DVA, que é o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como os empregados, financiadores, acionistas, governo, entre outros, e a parcela de riqueza não distribuída. Então, a lei, a 6.404, ela não fala assim, olha, a estrutura da DVA deve ser dessa forma. Não é claro isso, não é evidente isso. Essa aplicação de que forma a DVA vai ser elaborada, vai ser feita, né, quais são as contas que vão compor, isso ficou a critério dos órgãos reguladores, no caso do CFC, o Conselho de Contabilidade. A única coisa que a lei 6.404 deixa evidente lá é que na DVA deve conter essas três informações básicas aqui. O valor da riqueza gerada pela empresa, a distribuição dessa riqueza e o que ficou retido na empresa, o que não foi distribuído dessa riqueza. Ok? Então, essa é a única coisa que tem na lei. Entretanto, a NBCTG 09, lá no item 9, lá no item 6, ela deixa mais alguns detalhes, né, com relação à estrutura, com relação à forma que isso vai ser realizado. Então, o item 6 diz, é aquela que nós acabamos de ver ali, se vocês tiverem com ela aberta, é só no item 6 que vai estar essa informação lá. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada minimamente na seguinte forma: a distribuição para pessoal e encargos, a distribuição em impostos, taxas e contribuições, a distribuição de juros e aluguéis, juros sobre capital próprio e dividendos, que esse aqui é na parte de acionistas, mesmo distribuição para acionistas, e lucros retidos e prejuízos do exercício, certo? Então, que é com relação à parte de retenção da riqueza. Então,
Esses 4 grupos aqui, esses 4 itens aqui com relação à distribuição e esse último com relação à retenção da riqueza pela própria empresa, certo? Então, na prática, qual que é a estrutura física dela? Então, ela pode ser apresentada dessa forma aqui. Então, não há uma determinação por lei, uma resolução que especifique obrigatoriamente a sua estrutura. De que forma que essa estrutura, qual as contas, qual a quantidade mínima de contas ou não que essa estrutura deve ter. O que a lei nos diz lá no 188 da 6.404, o que deve ter, e na NBCTG 09, item 6, fala quais são as distribuições que devem ser obrigatoriamente evidenciadas. Fora isso, a estrutura eu posso elaborar da maneira mais próxima que eu acho melhor, certo? Que eu acredito que seja de fácil visualização para os acionistas, para os usuários. O modelo apropriado para as empresas em geral, comerciais, industriais, prestadores de serviços, constante na NBC 09. Então, esse aqui é um modelo que a NBC 09 nos traz como um parâmetro ali para ser utilizado. Então, o que nós temos? Nós temos a informação do valor adicionado, o exercício final, né, que é o que nós estamos aplicando, o nome da empresa, e a comparação entre o exercício anterior e o exercício atual sempre. Então, qual que é o primeiro grupo de contas que eu tenho aqui? Então, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não que obrigatoriamente tem que ter exatamente essa quantidade de itens aqui. É o que ela vai se moldar aquilo que a minha empresa tem por realidade. Então, eu vou ter as receitas, o primeiro grupo. A gente inicia com as receitas daquele período. Então, que pode ser de venda de mercadorias, de produtos, ou até mesmo de serviços. Outros tipos de receitas relativas à construção de ativos próprios, provisão de créditos para liquidação de devedores duvidosos, enfim. Ou reversão de reservas de constituição, enfim, aquilo que eu tenho de receita dentro da empresa. No segundo grupo, eu vou ter os insumos adquiridos de terceiros, que são o quê? Todos os materiais, todos os impostos, tudo aquilo que eu tive de necessidade para se produzir aquele produto ou prestar aquele serviço. Então, eu vou ter custo de produtos, né, dos produtos que eu adquiri, das mercadorias ou da prestação de serviço, materiais, energia, serviços de terceiros, entre outros tipos de gastos, as perdas, a recuperação de valores ativos, entre outros. Então, tem diversos outros tipos de insumos, de despesas, de gastos que a minha empresa possui. Então, eu vou destacar. Então, está aqui, ó, especificar quais são esses outros. E eu vou ter o terceiro ponto. O terceiro ponto vai ser o quê? Vai ser a subtração entre o total das minhas receitas, então, do item 1, menos o total dos meus insumos adquiridos de terceiros, que é o item 2. Aqui vai me dar o valor adicionado. Esse aqui é o valor que a minha empresa adicionou de riqueza, tá? Então, digamos que as minhas receitas foram 1 milhão e os meus insumos 500 mil, eu vou ter de valor adicionado 500 mil. Então, esses 500 mil aqui é o valor que a minha empresa, que a minha operação, certo? Ela adicionou de riqueza no mercado. No item 4, eu vou ter os valores de depreciação, os valores de amortização e os valores de exaustão. E no item seguinte, certo? O item 5, o valor adicionado líquido, que é o valor adicionado bruto, que eu tenho aqui, que é da subtração das receitas menos os insumos, menos a minha depreciação, amortização e exaustão. Então, no item 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor adicionado líquido, já descontando a minha depreciação, a minha amortização e a minha exaustão. Então, que é o de fato que a minha empresa gerou líquido. E o item 6, os valores adicionados recebidos em transferência, que é resultados de equivalência patrimonial, receitas financeiras, agrega, entre outros tipos. Então, esse valor adicionado recebido em transferência, por exemplo, eu fiz uma avaliação patrimonial, me deu resultado. Vou lançar aqui. Eu tenho receita financeira, que é oriundo, por exemplo, de uma aplicação que eu fiz. Eu tive
um valor, né, em cima daquele investimento que eu fiz ali. Que ali é uma receita financeira. Eu lanço aqui também para somar ao meu valor adicionado. Continuação, o item 7, que é o valor adicionado a distribuir, que é quanto da minha riqueza mesmo, né, eu tenho disponível para distribuir entre, né, os valores de distribuição. Que é o que? O meu item 5, o valor líquido, mais, perdão, o meu valor adicionado, né, de transferência, que é o item 6, que nós acabamos de verificar aqui, que entra as receitas financeiras e o resultado de avaliação patrimonial. Esse saldo aqui é o saldo do meu valor adicionado total a distribuir. Então, eu já cheguei no meu valor adicionado total. A partir daí, eu vou começar a fazer as distribuições. Quanto foi para o governo em forma de tributo, quanto foi para os funcionários em forma de salários, quanto foi para os acionistas em forma de dividendos, enfim, eu vou chegar, né, nesses valores aqui, o total da minha riqueza. Então, eu vou ter como pessoal, remuneração direta, benefícios, FGTS, impostos, taxas e contribuições, que podem ser federais, estaduais, municipais, remuneração de capital de terceiro, que vai ser os juros, os aluguéis, alguns outros tipos de remuneração de capital de terceiro. O item 8.4, remuneração de capital próprio, são os juros sobre o capital próprio, os dividendos que eu paguei aos acionistas, os lucros retidos e prejuízos, que vai ser também a forma de acondicionamento desse valor adicionado, e a participação dos não controlados nos lucros retidos, então somente para consolidação. Então, tudo que eu vou ter aqui de valor adicionado a distribuir, ele deve ser distribuído dentro desses grupos de contas abaixo, nas distribuições do valor adicionado, certo? Então, ele vai ser totalmente distribuído, mesmo que ele fique retido lá dentro da empresa mesmo, como uma forma de retenção, uma forma de ficar ali dentro da própria empresa essa riqueza. Como, por exemplo, nas contas de reserva que nós vimos na DMP, na DLPA, nas contas de retenção, então eles vão ficar ali. Então, tudo que a minha empresa gerou de riqueza, de uma forma ou de outra, ela vai ser destinada para algum lugar. E essa destinação, ela vai ser especificada aqui no meu item 8. Seja para essa riqueza foi para o meu funcionário, se essa riqueza foi para o governo, se essa riqueza foi para poder pagar capital terceiro, capital próprio, que é a divisão, que é a distribuição entre os acionistas, se essa riqueza ficou retida na própria empresa em forma de lucros retidos, enfim, vai ser especificado e vai ficar claro essa evidenciação aqui dentro da minha distribuição. Alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida nessa distribuição. Da parte do pessoal, primeiro, na hora que fecha o item 7, significa que foi o lucro, né? Seria isso? E tipo assim, na distribuição, Não. como assim é para distribuir o pessoal? Foi o que ele já pagou no ano inteiro? A gente não está falando de distribuição de lucro, Júnior. A gente está falando de distribuição de riqueza. Então, lucro isso seria tá pessoal. lá na minha DRE. Esquece lucro, esquece DRE. Eu estou falando do valor adicionado. O valor adicionado é o quanto a minha empresa gerou de riqueza. O quanto ela pegou um produto bruto ali e essa venda desse produto, ela gerou uma riqueza com ele. A remuneração dela na sua prestação de serviço ou na sua venda de mercadoria. Esquece lucro, a gente não está falando de lucro. Esse pessoal seria o tanto que ele teve de despesa pessoal durante o período? Não, aqui não é despesa. O quanto ele pagou. Então, seria aquela empresa que dá uma parte. Então, explica melhor o que seria essa distribuição para o pessoal. FGTS benefícios. Sim, são benefícios que o funcionário vai ter quando ele sair da empresa. É uma distribuição da riqueza da minha empresa. É uma renda que eu estou pagando. O salário, ó, remuneração direta, é o salário. Você é meu funcionário. Eu estou te pagando um salário com a riqueza que a minha empresa teve.
Se eu não tivesse tido riqueza, não tivesse valor adicionado na minha empresa, eu não tinha dinheiro para te pagar salário. Aqui no item 8 estão a distribuição da minha riqueza, a riqueza da minha empresa. Então, a minha empresa ela teve uma riqueza, e aqui no item 8 está pedindo para eu desmembrar ali para onde essa riqueza foi. Foi para pagar funcionário, através da remuneração direta, foi para benefícios, para participação de resultados, por exemplo, é um benefício, plano de saúde que eu pago é um benefício, plano odontológico é um benefício, foi para o FGTS, porque eu pago a parte do FGTS, empresa, que vai ser um benefício para o meu funcionário futuramente, quando ele for desligado da empresa. Então, é o quanto da minha riqueza. Aqui eu não estou falando de despesa, tá? A parte de insumos está toda descrita no item 2. Insumos. Eu não estou falando de despesa, estou falando de insumos. Aquilo que foi envolvido no processo de venda, no processo de fabricação ou no processo de prestação de serviço. Ok? Então, quando ele fala que é pessoal, é o tanto que ele já pagou por todos os funcionários dele durante o período. O quanto da minha riqueza foi distribuída entre os meus funcionários. Durante o período, né? Durante o período que eu estou analisando a minha demonstração. Exatamente. Não é despesa. Tá? Aqui é riqueza. Aqui você esquece a DRE. Beleza. É um pouco confuso. É um pouco confuso, sabe por quê? Que eu acho que a parte que confunde é quando ele chega naquela parte de incluir a amortização em exaustão. Porque Sim. eu sei que a exaustão ela acontece por ano, porque ela quer representar o bem se desvalorizando de acordo com o tempo. Então, mas só que ela é caracterizada como uma despesa, porém não muda nada no financeiro da empresa, porque não é dinheiro que está saindo. Só envolve ele no muda no lucro. lucro, mas ele muda na riqueza. Porque, entenda, se eu tenho, por exemplo, um terreno que amortizou, né, que exaustou, perdão, a minha parte da minha riqueza foi consumida nesse terreno. Certo? Na empresa, sim. Parte da minha riqueza vai ser consumida por esse terreno. Então, eu não posso dizer que a minha riqueza foi de 1 milhão, sendo que eu tenho 300 mil ali de amortização, exaustão e depreciação. Mesmo que esse valor diretamente não impacte no valor do meu lucro, mas vai impactar na minha riqueza. Porque eu tenho que descontar, por isso que eu tenho o valor líquido diminuindo essa. Impacta no lucro também, não é? Porque ela parece que entra na DRE. Ela impacta no lucro de forma econômica, forma financeira Sim. não, né? Que não sai dinheiro. Não, porque não sai dinheiro. Exato. Ok? Então, ó, aproveitando a dúvida do Júnior, para todo mundo, separa DRE é resultado, é lucro ou prejuízo. Certo? Valor adicionado, DVA, nós estamos falando de riqueza da empresa. O que é a riqueza da empresa? É o quanto a minha empresa conseguiu gerar, né, de valor adicionado à atividade dela. Então, digamos que a atividade dela ali, ela teve uma venda de 500 mil. E para que essa venda de 500 mil acontecesse, ela tenha gasto 250. Certo? Ela gastou 250. Então, qual que foi a riqueza gerada por essa empresa? 250 mil. Esse 250 mil é um valor, pensem comigo. O fornecedor já tinha produzido esse produto lá. A indústria, a transportadora já entregou esse produto. Então, houve toda uma cadeia, né? Imagine um celular. Né? O fabricante produziu, comprou matéria-prima, comprou isso, aquilo, e só foi agregando valor. A matéria-prima foi tanto, a prestação de serviço do fabricante foi tanto, o transporte foi tanto, então agregou valor àquele produto. Beleza. Digamos que ele comprou por R$1.000 esse celular. Certo? Então, esses R$1.000 já teve, na cadeia produtiva, já teve vários valores agregados, cada um pela empresa que trabalhou nele. Só que a minha empresa, a empresa do Márcio, que vende celular, comprou ele a 1.000. E eu vou vender ele a 2.000. Certo?
Então, qual que é o valor desse produto? O valor dele foi 1.000, eu vendi a 2.000. Esse R$ 1.000 a mais, é o valor adicionado. É o valor que eu, empresa, estou adicionando no mercado. Esse valor, até ontem, não existia. A economia do Brasil, ela tinha menos R$ 1.000 até ontem. Hoje eu vendi o celular, a economia brasileira ganhou mais R$ 1.000 com essa minha venda. Então, esse valor foi adicionado ao mercado, certo? E isso compõe, é isso que a gente estava falando do PIB, isso compõe o produto interno bruto, que essa aí é a riqueza gerada. O produto, até ontem, era 1.000, hoje ele é 2.000. E esses 1.000 a mais, que entrou aí na cadeia produtiva, de venda, de produção e venda, esse é o valor adicionado. Esse valor adicionado, ele não existia até ontem, hoje ele já existe. Hoje ele já está na economia, ele já entrou no mercado. E esses R$ 1.000, a minha empresa vai usar para quê? Para poder pagar um funcionário, vai usar para poder fazer o quê? Pagar um imposto, vai usar para quê? Para poder dividir entre os sócios, vai usar também para deixar lá retido como lucro retido. Então, esse valor ele não existia, ele passou a existir com a minha venda. E esse processo aí é chamado de valor adicionado, que é a remuneração da minha empresa pelo esforço que ela teve. Que esforço? De comprar, de vender. E esse comprar e vender, ela é remunerada de alguma forma. E essa remuneração foi esses R$ 1.000, que ela agregou valor. Ok? Sim, professor. Uma coisa eu estava pensando sobre o PIB é que talvez o PIB ele poderia ser mais do que apresenta, não é? Porque tem muitas pessoas ou empresas, autônomos que não são formalizados. Então, poderia o PIB ser mais do que se apresenta, não é? É por isso que o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, ele utiliza de dados estatísticos, por amostragem, tá? São dados amostrais. Então, ele faz uma amostra da população, ele faz o cálculo do PIB e tem ali um dado, né, que é divulgado como o valor do produto interno bruto no nosso país. Né? Mas são dados estatísticos. Professor, ele pode ser mais. Oi. Pode ser mais, sim. Mas também pode ser menos, porque a estatística não é exato. Certo? A gente trabalha com probabilidade estatística, não são dados exatos. Então pode ser para mais e pode ser para menos, tem margem de erro. Nossa, eu achava que o PIB ele era exato. Não. São dados estimados. Pode falar, dona Joana. Professora, só uma dúvida. Você estava explicando nessa questão aí da venda do celular. Aí, por exemplo, me gerou uma dúvida na questão assim, a riqueza que o município arrecada, né? Ela já vai diretamente pro governo, ou essa riqueza do município, um exemplo, a riqueza do município, ela é repassada direto para o governo, ou ela passa primeiro pro estado e o estado repassa ela para o governo? Como que é essa questão do repasse? Essa riqueza do município que a senhora fala é a riqueza econômica das empresas, dos cidadãos, ou a riqueza arrecadada pelo município através dos impostos? Essa riqueza através dos impostos. Tá. Então, por exemplo, o município arrecada os tributos, que são municipais, certo? Porque, assim, cada ente federativo ele tem sua fonte de recursos. Então, existem os impostos e taxas estaduais, os municipais e os federais. Quando nós fazemos o pagamento dessas taxas e impostos, automaticamente isso já vai para o cofre de quem deveria ir. Então, por exemplo, se eu pago um IPVA, isso vai para o Estado. Se eu pago um IPTU, isso vai para o município. Se eu pago um imposto de renda, isso vai para a União. Certo? Então, automaticamente, isso já vai. Dentro do... vinculado já. Dentro do sistema, né, de economia orçamentária dos entes federativos, tem as suas participações também, em que a riqueza arrecadada pelo município, parte dela o município passa para o Estado. E assim sucessivamente. O Estado também faça parte dessa riqueza para a União. E vice-versa também.
Entendeu? Então, há recursos federais que vêm para o Estado, que o Estado passa para o município também. Então, é uma cadeia, uma mão dupla, uma via de mão dupla, que vai e vem. É uma troca, né? É uma troca. Mas nós, cidadãos, e as empresas, as PJs, elas fazem o pagamento, né, a arrecadação, diretamente para os órgãos que são de competência. Tá? Então, por exemplo, não é que o município de Tangará, todo o imposto que é pago aqui em Tangará, cai para a prefeitura e a prefeitura passa para o Estado passa para a União. Não. Depende do tipo de tributo, depende do fato gerador. Então, se é um IR, se é uma contribuição social, isso vai para a União. Se é um imposto federal, estadual, isso vai para o Estado. Se é um imposto municipal, isso vai para o município, automaticamente. Porque é vinculado àquela guia que nós pagamos, né? O DARF, o DAR, né? O que nós pagamos, ele já vai ser diretamente vinculado ao ente que é de responsabilidade. Ok, gente? Professor, sim, esse que o senhor acabou de falar, nós estudamos na matéria de direito tributário, acho que a professora... Esqueci o nome Eliane, né? dela. Eliane, sim. Eliane. E Exato. tem impostos municipais, como o ISS-QN, tem um imposto estadual, que é o IPVA, ICMS. Nós estudamos isso no terceiro semestre, semestre passado, parece. Exato. Então, o pessoal que ainda não teve, né, a disciplina de direito tributário ou na introdução de direito tributário, vocês vão entender como é que funciona, né, essa parte, mas não tem problema em perguntar, tá? A gente pode questionar mesmo, mas funciona assim, beleza? Então, leitura complementar, pessoal. Gostaria muito, tá? Que vocês fizessem a leitura do capítulo 7 do livro Estrutura e Análise de Balanço Fácil, do professor Osni Moura Ribeiro. Porque o capítulo 7, ele está tratando da DVA e está tratando das notas explicativas, que é o que nós vamos estudar semana que vem. Então, vocês vão entrar na biblioteca virtual. Oi. Nós tentamos ler, eu e o Joana Dark tentamos, entramos no link, entrei na biblioteca, ou não encontrava, ou só tinha a amostra do livro, que só ia até o terceiro capítulo. Aí eu tentei, não consegui, professor. Uai, aquela biblioteca parece que não funciona direito, aquela biblioteca. Você procura, não mostra. Tá, vou abrir aqui para vocês, então. Pera aí. Tá, também vou abrir aqui. Vou mostrar minha tela, ó. Estou na tela geral aqui, na minha área de trabalho. Vou pegar aqui o link da biblioteca virtual. Está no slide, professor, ainda. Sim, ele vai abrir. Ele vai abrir. Ah. Mostrou para vocês meu navegador? Sim. Ele vai abrir essa página aqui para vocês, ó. Da minha biblioteca. Ok? Aqui no lateral esquerda está escrito assim em azul, ó. Aqui nessa tarja azul está escrito em branco, ó. Clique aqui para efetuar o login. Vocês clicam. Vão ter 3 opções de login. Login de colaborador, o login de pesquisadores e o login de acadêmico. Vocês vão clicar em login acadêmico. Vocês vão digitar o CPF e a senha do portal de vocês. Ok? Aí vocês vão clicar em entrar. Ok, já vai aparecer aqui, ó. Bem-vindo e o nome de vocês. Bem-vindo, Márcio Homem da Silva Rison. Vocês descem um pouquinho, tá aqui, ó. Acessar portal. Vocês precisam estar logado para poder conseguir clicar acessar o portal. Clicou, ele vai abrir a biblioteca virtual para vocês. Sou eu que já entrei pelo portal. Eu preciso fazer esse login ou não? Eu estou entrando pelo portal. Precisa fazer o login, tá? Porque às vezes ele não direciona. Então, ó, no meu caso, ele vai abrir aqui porque esse foi o último livro que eu li. Então, eu vou sair da página aqui só para vocês visualizarem. No meu caso, ele já vai localizar. Aí é só vocês digitarem aqui na pesquisa, ó. Pura. Estrutura e análise de balanço. Estrutura e análise
de balanço. Aí vocês dão um Enter. Aí, ó, resultados. Ele vai encontrar tudo que tiver, estrutura e análise, ó, todos os livros, ó. Olha aqui a quantidade de livros. Então, eu tenho esse aqui do Osni Moura Ribeiro, eu tenho esse aqui do professor Alexandre Assaf Neto, que é fantástico também. Tem aqui, ó, o outro do Alexandre Assaf Neto, que é muito bom também. Professor, toda vez que vocês visualizarem Alexandre Assaf Neto, Osni Moura Ribeiro, Alexandre Alcântara da Silva, são autores fantásticos da contabilidade, principalmente na parte de estrutura e análise de balanço. Então, eu escolhi esse livro aqui para vocês. Ó. Nada impede que vocês visualizem os outros, mas eu escolhi esse de estrutura e análise fácil, que é do Osni Moura Ribeiro. Então, vocês visualizaram o livro, é só clicar em abrir. O senhor poderia mostrar aqui Ele vai no abrir meu? o livro para você. No meu ele deu isso, ó. Ele vai abrir aqui, ó, o capítulo 7, porque eu já estava lendo, certo? Então, ele vai abrir o capítulo 7 direto. Quando não, ele vai abrir a página inicial do livro, que é a capa. Aqui, vai abrir a capa para vocês. Espera aí, vou parar a apresentação, pode mostrar se quiser. Aqui, ó. Eu dei isso aqui, ó. Tô no celular. Você está em outro lugar, Júnior. Aqui, ó. Eu fiz meu logo, tá vendo? Meu nome, Júnior Pessoa. Aham. Aí eu pesquisei aqui, ó. Aí é por título. Não, mas não é aí. Você não pesquisa aí. Você tem que. Olha, eu fiz o passo a passo aqui, ó. Você tem que entrar primeiro na biblioteca virtual. Sim, eu entrei e eu entrei pelo login. Aí só na pesquisa que não deu. Eu acho que é aqui em cima, então, né? Não, não é Pesquisar aí. por. Ó, olha aqui. Olha a minha tela, tá? Dá pra olhar aqui. Você digitou aqui, certo? Depois que você fez o login. Sim. Não é Foi aí. aqui. Não é aqui. Depois que você fez o login. Quando você pesquisar aqui, gente, vocês vão pesquisar periódicos. O que é periódico? São artigos científicos. Tá? E não é aí que o livro vai estar. Ele vai estar lá na biblioteca. Aqui vai pesquisar periódicos. Ó, buscar por periódicos, artigos e e-books. Vocês têm que entrar na biblioteca. Então, fez o login, vocês descem a página e vai estar aqui, ó. Minha biblioteca, acessar portal. Acessou o portal, ele vai abrir uma nova página. Aí vocês vão estar dentro da biblioteca virtual. Aí, ó. Agora estou na biblioteca virtual. E é aqui que você pesquisa, dentro da biblioteca virtual. Tem um campo de pesquisa aqui em cima, que vocês podem pesquisar de tudo. Professor, então foi isso aí que aconteceu comigo e o Júnior, porque inclusive até doeu a minha cabeça hoje. Eu falei, gente do céu, eu preciso achar aqui, encontrar para ler esse, porque você pediu o capítulo 5, né? Só que eu fiz Isso, da outras... semana. Isso, eu fiz outras pesquisas, só que não nesse livro, que a gente não conseguiu. Aham. Aí eu enviei para o Júnior, ele também não conseguiu, mas foi isso aí que aconteceu. Foi. Aqui, ó. Aqui eu posso pesquisar dentro da minha biblioteca, eu posso pesquisar. Ó. Olha aqui, ó. Digitei biologia celular. Olha a quantidade de livros. Vou digitar custos aqui, ó. Posso digitar o nome do autor, posso pesquisar o nome do livro. Então, ó, contabilidade de custos. Localizei aqui, ó, o livro do professor Silvio Crepaldi, que também é incrível. Por que esse aqui apareceu primeiro? Porque eu estou usando ele, eu estou lendo ele. E apareceu outros diversos livros aqui, ó, de custos. Vários. Mesma linha, aqui é do professor Osni Moura, ó. O mesmo livro, a mesma série de livros, de custos fácil. Contabilidade de custos fácil do professor Osni Moura. Vou digitar aqui estatística. Ele vai buscar os livros de estatísticas que tem na biblioteca. Olha aí. Quantidade de livros. Então é porque vocês foram no lugar errado.
Vocês têm que acessar a biblioteca primeiro. Nessa primeira página aqui, é só para fazer o login. E aqui vocês vão pesquisar os periódicos, artigos e e-books. Vocês têm que entrar no portal da biblioteca virtual, que é aqui. Clicou aqui, vai abrir essa página e aqui vocês pesquisam os livros que vocês querem. Tá? Então, eu vou sair da pesquisa. Agora eu vou e aqui está o pelo nosso computador, livro. porque... Tem que acessar pelo computador. Pelo celular não fica legal. Então, aqui, ó, o nosso livro. Vocês vão clicar nele. Ele vai abrir a página aqui. E vocês vêm aqui em sumário, ó, aqui do lado. Aí vocês já podem ir lá direto no capítulo 7. Então, estrutura das demonstrações financeiras. Capítulo 7. Ó, que vai ter demonstração do valor adicionado, que é a DVA. E vai ter as notas explicativas, que é a nosso próximo encontro. Então, demonstração do valor adicionado. E aqui vai ter o livro, as informações que nós vimos da aula de hoje, que eu extraí desse livro também. E você já faz sua leitura. Por que eu estou pedindo isso? Porque a atividade ela vai precisar da leitura de vocês. Ok? Então, ficou alguma dúvida, gente, com relação ao acesso? Não, eu consegui aqui. Conseguiu? Perfeito, então. Qualquer coisa, daí vocês deem um aviso lá para mim. Beleza? As leis, decretos e resoluções da aula de hoje, então foram apenas duas, que é com relação a 6.404, está aqui no link, caso vocês queiram acessar, e a NBCTG 09, que é importante que vocês façam a leitura dela, tá? Da explicação da DVA, e uma atividade avaliativa que eu preciso que vocês me enviem, né, até semana que vem, até na próxima segunda-feira, antes da aula iniciar. Essa atividade, pessoal, ela é discursiva, tá? Atividade teórica. Então, eu preciso que vocês respondam com... né? São respostas de um acadêmico de ciências contábeis, não vem com resposta de ensino médio. Eu quero resposta de acadêmico. Então, primeira pergunta, o que é uma DVA? O que é a demonstração do valor adicionado? Então, vocês vão pegar, pode usar o livro, pode usar outros livros, certo? Pode usar outros materiais da internet. Então, vocês vão colocar, de acordo com o professor Osni Moura Ribeiro, a DVA é uma demonstração, nananana. Então, são respostas elaboradas, tá bom? Qual que é a finalidade da DVA? A DVA tem por finalidade isso, conforme o professor fulano de tal. Se vocês quiserem falar com as próprias palavras, também não tem problema, mas daí desde que seja uma resposta elaborada, certo? Uma resposta bem feita. Terceira, segundo a 6.404, que informações mínimas devem figurar ou devem conter na DVA? Então, vocês vão colocar, segundo a Lei 6.404/76, no artigo número tal, são informações mínimas para compor a DVA os seguintes itens, isso. A quarta, segundo a NBCTG 09, como a distribuição da riqueza criada deve ser detalhada na DVA. Nós vimos isso durante a aula. Então, segundo a NBCTG 09, no item tal, a distribuição de riqueza deve ser evidenciada na DVA, tendo como fator importante o item isso, aquilo e aquilo outro. Bom, então vamos fazer essa atividade de hoje é um pouquinho diferente daquilo que eu tenho trazido para vocês, mas é justamente para treinar esse pensamento e essa funcionalidade de escrever de vocês, porque a gente está perdendo isso, então precisa retomar. Vocês precisam escrever, voltar ali até a fazer, elaborar respostas concretas, respostas condizentes, respostas de acadêmico de fato, beleza? Então podem tirar o print aí, podem tirar a fotografia. Essa atividade, pode ficar à vontade, essa atividade vocês precisam enviar para o meu e-mail, certo? Vocês podem mandá-la, enviá-la até na próxima segunda-feira, até às 18h59, antes da nossa aula iniciar. Tranquilo? Então, eu só vou tirar um print aqui. Tá tranquilo. Estou mandando no grupo de vocês o meu e-mail. Professora, para responder no caderno ou no Word? Olha, depende, dona Joana. Tem gente que tem uma letra terrível que eu não vou conseguir ler. Mas se achar melhor fazer no Word, pode fazer, não tem problema não. Mas a minha preferência seria a mão mesmo, do caderno.
Ah, então eu vou fazer no caderno tirar uma foto para enviar por e-mail? Pode ser, pode mandar uma foto por e-mail. Nossa, no caderno é impossível para Quero mim. pelo Word. Quem tem a letra aí que é meio difícil, pode digitar, tá bom? Quem tiver uma letra aí que é meio difícil ou não quiser fazer no caderno, pode digitar, pode enviar pelo Word, não tem problema. Mas quem quiser fazer à mão, né, retomar aquele negócio de escrever mesmo à mão, pode fazer também, não há problema nenhum. Desde que façam, fotografie isso, mande lá no e-mail. Tá bom? Não tem problema. Das duas formas eu vou aceitar. Ok? Mandei para vocês aí no grupo, né, uma foto da atividade, mandei meu e-mail e coloquei até a próxima segunda, né, até a segunda-feira às 19. Opa, perdão, coloquei 18h30. Vou corrigir, tá? É 18h59. Força do hábito. 18h59. Pronto, corrigido. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Professor, de boa. Eu posso encontrar essa resposta num livro ou com a minha palavra, né? Você pode usar tanto o livro quanto as suas palavras, ou pode usar a internet também. Mas desde que, se vocês forem usar, né, a internet, o livro, vocês coloquem a referência de onde vocês tiraram essa resposta. E se for com as próprias palavras, também não tem problema. Pode fazer lá com as próprias palavras, com o entendimento de vocês a respeito do conteúdo. Tá? Posso fazer palavras e livro, né? Pode fazer isso, pode incluir também. Parte suas palavras, parte livre, pode citar, não tem problema. Beleza, Tranquilo, então. pessoal? Maravilha? Quinta-feira eu vou ligar pro senhor. Tá ok, sem problemas. Gente, então se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela participação, pela paciência. Espero que que todos tenham entendido, que todos tenham tentado absorver aí o máximo de conhecimento e que fique aí para vocês o material adicional, a leitura adicional, para que a gente fixe mais o conteúdo e as atividades também, para vocês, né, colocarem no papel aí o que vocês entenderam, tá? Então, eu gostaria de pedir para vocês reservarem aí 2 minutinhos agora no final da aula. Nós estamos terminando a aula agora 21 horas e 16 minutos. Vocês gastarem 2 minutinhos e ir lá no portal e fazer a avaliação da aula de hoje. Deixem um feedback lá para nós. Isso é muito importante. Façam não só comigo, mas também com os demais professores das demais disciplinas. E, pessoal, um recadinho, o avaliar, tá? Ele foi prorrogado até o dia 15 agora. Então, quem não fez o avaliar, na hora que vocês abrem o portal, no momento que vocês abrem o portal, já aparece um banner do avaliar. Só clicar lá e responder as questões referentes à nossa avaliação institucional. Beleza? Senhor, tem uma dúvida que eu gostaria de pedir pro senhor nos reenviar o calendário acadêmico. Porque o João Andrade tentou procurar naquela vez que o senhor enviou e não estava mais disponível, tipo, como se tivesse apagado. Ah, tá, tranquilo. Mas quando vocês precisarem assim e não conseguirem contato, onde vocês encontram, gente? Vocês encontram no site institucional. Peraí. Ó, vou ensinar agora vocês onde fica. Vocês entram no site da faculdade, ó. Aí vocês desçam lá no final. Aí vocês vão ver aqui, ó. Peraí, deixa eu localizar. Documentos. Aqui, ó. Documentos. Aí vocês escolhem a unidade. Tangará. Só falta... Ah, tá aqui. Tangará da Serra. Então, aqui, ó. Documentos, Tangará da Serra. Vocês façam o download aqui. Tem o calendário acadêmico. Ok? É aqui que fica. Professor, e onde que eu consigo encontrar também? No e-mail de vocês. No início do semestre, eu mandei um e-mail para todo mundo com o calendário acadêmico. Então, vai lá no e-mail de vocês e pesquisa calendário acadêmico ou pesquisa pelo meu nome, vocês vão ver os e-mails que eu mandei. Mas eu já vou enviar no grupo ali para vocês também, tá? Não tem problema, não. Ok? Sim, beleza. Ou seja, professor, resumindo, dia 16 nós temos a proficiência e ainda fica aberto as DI, né? As DIs, exatamente. Fica disponível a partir do dia 16. Professor. Oi.
Na questão da, por exemplo, do professor Jonatas e da Franciele, Franciele. Uhum. eu não sei o que está acontecendo, mas as aulas deles não estão subindo as aulas gravadas para o portal. Não está subindo? Não, só a sua que está dando certo. Vai. Eu vou falar com eles, então, o dona Joana, para ver o que está acontecendo. E outra coisa. E a primeira informação que eu recebi foi a sua agora. Ixi, já tem algum tempo que a gente vem comentando, só na aula mesmo, que não estava dando. Sobre a questão das duas últimas aulas do terceiro setor, da contabilidade do terceiro setor, lá da professora Franciele. Sim. Porque na penúltima aula não teve devido ao problema de internet. Na última foi porque acredito que ela falou que estava sem energia. Isso. Em relação a essas duas aulas, como que vai ficar? Ela vai gravar essas aulas e vai enviar para a gente? Ela passou algum tipo de atividade nessas duas aulas que ela não pôde participar? Não, ela falou assim, que a gente vai ter um trabalho que é para o final para a última aula, né? Certo. Tá, a orientação, eu vou passar a orientação para ela poder passar uma para vocês em forma de atividade, ou ela grava isso e passa para vocês lá também no portal. Ou disponibiliza isso no grupo, enfim. Que ela grava a explicação daquele conteúdo. Sim, porque, assim, o conteúdo tá postado lá, né? Por exemplo, na web aula, essas coisas tá lá. Só que, assim, no meu caso, eu li o conteúdo e tudo. Só que, assim, sem a gente ter uma explicação daquele conteúdo, eu mesmo não consegui, assim, teve coisas lá que eu não consegui entender. Tá, entendi. Ok, ela me avisou realmente que teve esse problema lá. Primeiro foi com a internet e depois com a energia, que a Energisa estava mexendo lá. Ela me avisou. Eu pedi para ela poder passar um exercício, uma atividade, mas eu vou falar para ela fazer um videozinho com a explicação aí para vocês. Tá bom, professor, obrigada. Beleza? Imagina. Ok, então, gente. Finalizado. Beleza, professor. Beleza, meu povo. Muito obrigado. Tenham todos aí uma excelente semana, tá? Que todos possam aí ter bastante aproveitamento dessa semana, que seja bastante produtiva. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só dar um olá pra gente ali no grupo, beleza? Forte abraço a todos, até mais, gente. Valeu, Sr. Márcio, para você também. Valeu, até mais, tchau, tchau.